Esforço e oração. Emmanuel. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mateus 14:23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece complementam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Bom dia. Então, hoje nós estamos iniciando mais uma transmissão e hoje nós estamos completando 3 meses das transmissões online. A primeira que foi realizada, hoje está dando 3 meses, então, já do início desse trabalho. Sejam todos bem-vindos, um bom dia para todos. Hoje nós vamos ter uma live mesmo, de verdade. Nós vamos fazer um bate-papo com mais 3 mulheres, todas nós 4 somos mães, e nós vamos conversar sobre como que é a vida em família nesse momento que nós estamos passando. Então, para que a gente possa iniciar, eu vou primeiro dar alguns recados. Então, para isso, eu tenho que compartilhar a minha tela. Sim, agora apareceu aqui. Então, lembrando, né, que nós estamos fazendo essa campanha de acolher uma família, cada um doando um pouquinho. A gente vai juntando um pouquinho de cada um, que se torna muito para quem vai receber. Então, quem puder estar fazendo a sua doação, só está levando até o projeto Bem Me Quer na segunda, na quarta ou na sexta, das 9 até o meio-dia.
e vai sempre ter alguém lá para poder estar recebendo. Caso você não possa levar, envia uma mensagem no WhatsApp para a Iris que é a coordenadora do Bem Me Quer, e combina com ela como que você pode estar fazendo a sua doação. Então, o WhatsApp dela está aí na tela, é o 981630807. Também, lembrando que nós estamos fazendo o atendimento fraterno, ele continua sendo feito. O atendimento fraterno, ele é uma conversa que uma pessoa do Divino Mestre que passou por um treinamento, ela vai estar conversando com você para poder te dar um amparo espiritual. Então, caso você precise de um amparo que seja físico, psicológico, vai ter que procurar outros meios, né? Mas se o seu caso for um amparo espiritual, basta que envie um e-mail para contato@cedivinomestre.org, colocando seu nome e telefone. Não precisa colocar por que você está querendo essa conversa, esse atendimento fraterno. Porque esse e-mail ele vai ser lido por no mínimo 3 pessoas. Então, se você coloca o motivo que você está querendo, nós vamos ficar sabendo. É claro que a gente não vai sair contando para ninguém, mas a pessoa pode depois ficar constrangida de ir até o Divino Mestre quando a gente voltar para os nossos trabalhos. Porque eles sabem que eu briguei com meu marido, que eu briguei com minha esposa, que eu, sei lá, o que quer que seja. Então, para que a confidencialidade, a sua privacidade seja mantida, só coloca nome e telefone que a gente já vai saber que você está querendo atendimento fraterno e está tudo certo, tá bom? E aguardar com paciência, porque assim que for possível, o atendente fraterno vai estar entrando em contato, vai te telefonar e vocês vão poder, então, conversar. Então, esses são os recados iniciais. Bom, nós já temos algumas pessoas aqui, bastante gente que deu bom dia para todos vocês novamente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. Então, para que nós possamos iniciar, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por nos amparar nesse momento de desafio, o amparo que nós recebemos através dos espíritos amigos, dos encarnados e dos desencarnados. Vamos agradecendo por nos inspirarem para que tiremos coragem, sabedoria, para que acessemos o que há de melhor em nós, para que possamos atravessar por essa situação. Vamos agradecendo pela internet que nos conecta, pelos aparelhos, que permite que nós estejamos todos juntos, num só coração, numa só mentalidade. E vamos pedindo a Deus que esteja conosco, que nos auxilie nessa próxima hora, para que tudo possa transcorrer em paz e harmonia, e que esse momento seja um momento de aprendizado para todos nós. Bom, então, o tema de hoje, né, é um tema bem atual, que é sobre como viver em família na pandemia. E a vida em família, ela já é um grande desafio para todos nós sem pandemia. Que dirá, então, agora, nesse momento que nós estamos atravessando, que com a pandemia veio, né, o isolamento social. O centro fechou, as escolas fecharam e tudo foi muito rápido. Não tivemos muito tempo de planejar nada, foi simplesmente de uma hora para outra. E, de repente, todos dentro de casa. E realmente, então, com isso vieram
desafios muito grandes, né? Aqui em casa, para nós, a gente sempre conversa entre nós que, para mim e para minha filha, para a Caterine, tudo começou no dia 3, quando a gente chegou de viagem. Que então a escola, ela queria que eu levasse ela para a escola, e eu falei, eu vou falar com o médico, né? Porque não sei como que é, como que deixa de ser, vou perguntar. Aí ele falou assim para mim, mãe, deixa a menina em casa por pelo menos 5 dias, porque a gente não sabe como que é, como que deixa de ser. Eu já consultei na vigilância epidemiológica, eles falaram que tudo bem, que pode ir, mas eu recomendo que não leve para a escola. Ah, então tá, tudo bem, tranquilo. Dá um atestado? Dou. E assim, eu e ela, a gente ficou, né? Ficamos vários dias em casa, e aí depois, eu não sou de muito, assim, de muito beijo, muito abraço, não é do meu hábito. Então, o meu grande compromisso, assim, de sair de casa é ir para o centro. Fui no centro 2 vezes, né, nesse período, e aí logo, então, já no dia 18, veio que o centro ia fechar, a escola já não ia ter mais aula e tudo mais, né? E para mim, o meu grande desafio não foi ter que ficar em casa, foi ter que aceitar que eu não tinha mais o meu momento sozinha em casa. Então, isso para mim foi um grande desafio, reestruturar a rotina, né, do lar, tendo às 24 horas a Caterine e o Gentil em casa. E com isso, né, veio o desafio de colocar o Divino Mestre para poder funcionar, para as coisas poderem continuar online. E isso consumiu de mim muito tempo. E como eu sou muito responsável, eu peguei e falei assim para a Caterine, olha, Caterine, aqui está a plataforma, você vai fazer isso, aquilo, seus deveres, e deixei na mão dela, né? Até que eu fui descobrir que ela estava fazendo, estava falando para mim que estava fazendo e não estava fazendo os deveres de casa, né? E então foi assim, foi aquele estresse, e aí então eu tive que começar a colocar, fazer tarefa, fazer as atividades da escola junto com ela, que eu não fazia, que eu sempre trabalhei com ela essa autonomia. Então foi um grande desafio de reestruturar a minha rotina, que eu já tinha uma rotina muito bem estruturada, e então inserir na minha rotina os afazeres da escola dela também, e agora estando responsável, né, em fazer com que 8 transmissões fossem ao ar. E aí depois a gente mudou para 4, mas tudo isso foram novas rotinas, né? Então, é um desafio, é um aprendizado que a gente tem que entender, aceitar e ir procurando fazer com que a gente consiga fazer com que ele funcione, né? Então, cada uma das nossas convidadas de hoje, eu vou ir colocando uma por uma, e elas vão dizer como que está sendo esse desafio, como que cada uma está fazendo. Então, a nossa primeira convidada é a Lívia. Lívia, bom dia, bem-vinda. Como que está sendo para você? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e parabenizar, né, você principalmente, Carol, por todo esse trabalho. A Carol deixou a gente bem tranquila para fazer essa palestra, né? Já estou acostumada a fazer palestra no centro, mas essa questão online é bem diferente, como a Carol estava dizendo, né? É uma novidade na nossa vida. Bom, meu nome é Lívia, eu nasci no centro, né? Meus pais se conheceram no Divino Mestre, acho que a maioria das pessoas aí deve me conhecer, mas frequentei evangelização, mocidade, trabalhei bastante na mocidade. Hoje eu trabalho no centro com evangelização de bebês, inclusive daqui a pouquinho eles vão começar ali uma aula online, que a gente está fazendo a aula online também com os bebês, com as crianças. E é esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo, além das palestras e outras atividades no centro. Bom, para mim, Carol, a quarentena, né? Quem não sabe, eu tenho 2 filhos.
Eu tenho a Sara, ela tem quase 5 anos, vai fazer 5 anos em agosto, e eu tenho o Frederico, que fez 1 ano agora em plena pandemia, né? Ele não teve o aniversário dele de 1 ano, a gente fez aqui em casa um bolinho para ele, e aí a gente teve que se adaptar a tudo isso, né? A Sara já estava na escolinha, no pré, a gente tem a escola de música, que eu estava ajudando meu marido, né, nos trabalhos da escola, então a gente teve que trazer tudo online, né, até quem vê tem umas notas musicais atrás de mim, que é aqui que a gente faz as aulas online de música, e aí a gente teve que trazer os nossos alunos para essa plataforma online também, né, as crianças, adultos, e ficou todo mundo em casa junto, então a gente se divide, né, quando o André está dando aula de música, ele fica fechado no quarto, eu fico com as crianças, quando eu estou dando aula, ele fica com as crianças também, e eu dou a minha aula de teclado, que eu também faço, e aí a gente vai se adaptando. É fácil? Não é, né? Não é fácil ficar todo mundo junto, ficar as crianças, eu moro em apartamento, então as crianças são agitadas, querem sair, querem correr, a Sara quer ver os amigos, né? Então a gente tem que se adaptar nas diversas atividades com as crianças, né? Fazer até um percurso de corrida aqui no apartamento a gente já fez para ela gastar energia, porque senão fica difícil. E aí demorou um pouco, você falou das atividades da Caterine, né? A escolinha da Sara demorou um pouco para mandar algumas atividades, mas agora tem enviado atividades para fazer junto com ela, são atividades mais lúdicas que a gente faz junto, ela está gostando, né, de fazer essas atividades da escolinha, mas na idade dela o importante é a socialização, né? É o brincar. O importante do pré não é nem uma atividade, uma leitura, uma escrita, é estar junto, né? Então, é isso que faz muita falta para ela. E aí ela pede muito estar junto comigo, né? E a gente brincar junto, então eu tenho que me dividir entre as atividades de casa, né, e brincar com ela, e fazer atividade com ela, e as necessidades do Frederico, que é pequenininho, então a gente tem que fazer tudo isso. E aí, assim, eu acho que o que eu queria dizer para finalizar essa minha apresentação é tudo que eu vou trazer aqui, o que eu, né, estudei para trazer sobre a vida em família na pandemia, são coisas que eu tive que buscar desde que começou a pandemia para poder melhorar a nossa rotina, né? No começo foi bem difícil para a gente, né? A gente ficou bem ansioso com tudo, então eu tive que buscar ajuda, buscar conhecimento com amigos, né, com blogs de psicólogas, de psicopedagogas, para a gente poder ver algumas técnicas para poder melhorar a nossa vida em família, né? Então, tudo que eu vou comentar são coisas que eu estou tentando aplicar também. Então, assim, não pensem que, já está tudo bem, né? A gente está bem, a gente não briga. Ontem mesmo foi uma briga aqui ontem à noite para a Sara dormir. Então, assim, a gente está todo mundo tentando, né? E ninguém é perfeito, né? Ninguém está 100% nesse momento e a gente não tem que estar. Então, a princípio é isso, a gente tem que ter essa calma de pensar que a gente não tem que estar 100% e que está todo mundo buscando esse equilíbrio, né? Antes de eu chamar a Márcia, teve um dia desses, né? Você falou que ninguém é perfeito, que rola os atritos, né? Outro dia a gente estava numa reunião do conselho e assim, eu simplesmente fechei o som e a imagem, porque a Caterine tem escoteiro bem na hora da reunião do conselho. E eu tirei dela o fone de ouvido, porque eu queria ouvir o que estava acontecendo, né? Eu quero ouvir. Nossa! Mas ela deu um escândalo, e ela chorava, e ela gritava, e daí ela faz assim, ela começa a gritar falando que a gente está batendo nela, sabe? Nossa Senhora! Ela nos pressiona, entendeu? E aí eu lembro que eu ficava assim, eu não sabia se eu chorava na reunião, o que eu fazia, se eu brigava com ela, mas é isso, né? A gente vai aprendendo. É difícil. Se está sendo difícil para a gente, que tem um equilíbrio maior, que é adulto,
para a criança está sendo mais difícil ainda, né? Então, a gente tem que ser, além de ser mãe, né, cozinheira e tudo mais, né, faxineira, fazer tudo em casa, a gente tem que ser psicóloga, tem que trabalhar as emoções das crianças, né? E é difícil, né? Porque a gente tem que trabalhar individualmente, né? As emoções e a emoção deles junto, né? E a gente tem que, nesse momento, você falou, eu não tenho mais um tempo sozinha, né? Eu também senti isso, falei, nossa, eu não tenho mais um tempo para mim, né? E isso é frustrante, né? Porque você tenta, eu estava tentando ler um livro e tinha dia que ela tirava o livro da minha mão, não vai ler esse livro agora que você vai brincar comigo. Então, você tem que se fechar para fazer alguma coisa para você e, graças a Deus, eu tenho o meu marido, o André, que daí ele pode ficar com as crianças e eu consigo me fechar para fazer alguma coisa ou vice-versa. E quem não tem, né? É mãe sozinho, quem é pai sozinho e não tem essa possibilidade. Deve estar sendo mais difícil ainda, né? Bom, então vamos chamar agora a Márcia. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer também a oportunidade. Confesso que eu estou nervosa. O coração está meio disparado aqui, porque é tudo muito novo, né? Tudo muito diferente. Embora eu seja professora e esteja dando aula em casa também, nós estamos usando a plataforma desse mesmo jeito, mas ainda assim é tudo novidade. Eu, diferentemente da Lívia, eu não nasci no centro espírita, eu sou de raiz católica, fui aprender sobre o espiritismo quando eu me casei, eu sou divorciada, mas quando eu me casei, que a família do meu ex-marido era espírita, então fui aprender com eles, né, e acabei ficando. Sou meio que uma colaboradora aí da Carol aí nas palestras, faço EAD, né, aos sábados, e estamos aí nessa luta aí desse confinamento. Diferentemente de vocês, o meu confinamento, ele começou no dia 22 de fevereiro, quando meu filho sofreu uma agressão homofóbica em São Paulo, saindo de uma festa no carnaval, e desesperadamente eu saí daqui de São José, fui para lá e ficamos 15 dias no hospital, e depois do restabelecimento dele, nós viemos aqui para São José. Então, o meu histórico aí de confinamento, ele começou um pouquinho antes. O que me deixa também mais angustiada, né? No início, quando falou-se que nós teríamos que ficar, eu tirei uma licença do colégio e não voltei 3 dias e aí veio o confinamento. No início, vou falar uma coisa que pode até chocar um pouquinho, mas eu fiquei aliviada de ficar confinada, porque meu filho necessitava dos meus cuidados, e eu falei, nossa, é a minha chance, né, de estar efetivamente ao lado dele, embora a minha mãe, que mora em Campos do Jordão, tivesse vindo para cá para ficar conosco. Só que eu, na minha ingenuidade, né, achei que nós fôssemos ficar 15 dias, 1 mês no máximo, né, seria o tempo dele se restabelecer e voltar tudo ao normal, não é? Mas não foi bem assim. E a Lívia tem filhos pequenos, o meu já não é pequeno, mas passou por uma fase dessa de ter que ter esse cuidado até de fralda e tudo mais. E aí depois, quando voltou ao normal, felizmente, eu também senti muito essa falta de ficar sozinha, né? Porque, na verdade, eu moro sozinha, ele mora em São Paulo e eu moro aqui em São José. E aí a casa parece que ficou, o apartamento pequeno, ficou muito cheio, porque ficou com ele, mais a minha mãe. Aí as aulas voltaram, né? Nós tiramos férias e as aulas voltaram. E aí eu tinha que conciliar. Tinha minha mãe, que cuidava da parte da cozinha, mas tinha que conciliar a casa com a gravação das aulas, com as aulas online, né? Mais o cuidado com ele. E, embora ele já seja um homem, tenha 28 anos, e aí a minha mãe cozinhando na cozinha, fazendo barulho com as panelas,
e ligando o liquidificador e tudo mais, o Guilherme falando ou cantando na sala e eu gravando aula. E eu fico nervosa, porque eu preciso desse momento, né, desse silêncio. Então, assim, no começo foi bem assim confuso, eu consegui coordenar os dois e que os dois entendessem, né, que em alguns momentos eu ia precisar daquele silêncio e daquela paz até para poder trabalhar ali. Foi bem tumultuado, né? Hoje está mais calmo, porque o Guilherme está ótimo, graças a Deus. Minha mãe já voltou para Campos, então eu consigo organizar um pouco essa minha rotina. Muito bem. Então vamos agora convidar a Angelita. Angelita, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Como que está sendo para vocês? Bom dia a todos, bom dia a todos que estão em casa nos vendo. Eu trabalho no Divino Mestre já há alguns anos, né? Um pouco mais de 10 anos agora. Eu faço o EAD aos sábados também, esse mesmo curso que a Márcia faz, das 6 às 7h30 da noite, e das 8 às 9h15, mais ou menos, eu participo da reunião mediúnica, todo sábado. Aqui em casa, a gente está, eu e o Glauco, né, meu marido, nós estamos trabalhando em home office desde o início do isolamento. A Maria Luísa, eu sou mãe da Maria Luísa, de 13 anos, da Ana Amélia, de 19. A Ana Amélia está sem aula desde então, o primeiro semestre já se foi, né? Ela estuda na Unifesp em Guarulhos, então tá em casa. Ela só não pôde parar o estágio, que ela faz estágio em escola, e a prefeitura não permitiu o afastamento dos estagiários, sem a suspensão dos contratos. Então, ela está trabalhando. A Maria Luísa tem aula, eles reduziram um pouco, por ser online, para não cansar tanto as crianças, eles reduziram. Então, das 9 à 1, ela tem aula. Então, assim, eu fico numa parte da casa, o Glauco fica em outro, porque ele atende clientes, ele é bancário, né? Então, ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, que basicamente não mudou muita coisa na minha rotina, porque eu sempre o meu trabalho é no computador o tempo todo, né? A Maria Luísa está experimentando uma coisa nova, que é o homeschooling, que é bem diferente, né, do que ela está acostumada. E justo esse ano que ela mudou de escola, ela está conhecendo, tendo amigos novos, conhecendo a escola. Ela teve menos de 2 meses de aula, já teve que se afastar. Mas, enfim, é isso. E aqui em casa a gente tem, assim, a correria do horário do almoço continua, porque eu levo com bastante rigidez o meu horário de trabalho, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou bastante exigente, principalmente comigo. Então, eu sento na frente do computador às 8, levanto meio-dia, aí corro, faço almoço, ou quando o Glauco consegue sair, porque ele tem menos tempo de almoço do que eu, aí a gente dá um jeito, almoça, e às vezes dá tempo de lavar louça, às vezes não dá, fica tudo, e essa correria, assim. Eu não tenho o trabalho que a Lívia tem, porque as minhas não são mais crianças. A Maria Luísa é bem consciente, né? Ela tem os deveres dela lá, ela leva tudo muito a sério também, mas é uma rotina nova, né? É tudo diferente, porque a gente tem que dar conta de tudo, assim, mesmo você conseguindo dividir as tarefas no dia a dia, você tem que dar conta do emocional, você tem que dar conta da rotina do dia a dia, o psicológico fica abalado, né? Então, é complicado, mas a gente respira fundo, segura um na mão do outro e vamos enfrentando, porque não está sendo fácil. Assim, a gente sente a saudade, né, das pessoas, a saudade de abraçar, porque entre nós em casa, eu sou bem o contrário da Carol, sou extremamente melosa, de beijo e abraço, e eu te amo, e não sei o quê, eu sou assim, né?
e principalmente com os meus, eu sou, às vezes, até demais. Então, a gente tem essa coisa, a nossa relação, eu procuro manter a tranquilidade no sentido de cobrar menos de todo mundo, porque senão a coisa fica muito complicada, né? Cobro menos de mim mesma, porque eu sei que, como a Lívia falou, ninguém está 100% e não tem que estar realmente. Então eu procuro levar esse lado mais leve, porque senão a gente entra em parafuso e não é bom para ninguém, né? Então a gente tem que tentar manter o equilíbrio. Mas é isso, mais ou menos por aí. Para vocês, como que a doutrina espírita, ela se encaixou e está se encaixando nesse momento na vida de vocês? Está sendo fundamental? Vocês lembram de praticar em família? Ou é só mesmo de ler e falar que a caridade é boa, mas na hora de praticar nada a ver? Como que está sendo? Olha, para mim, ajuda muito, né? Eu também, como a Márcia, eu também sou de raiz católica, não nasci espírita, mas eu já tenho quase 30 anos que eu me tornei espírita. Não foi, como diz, né? Ou é pelo amor ou é pela dor. Para mim foi por curiosidade mesmo, de querer conhecer a doutrina. Me encontrei, graças a Deus, assim, encontrei bastante respostas para várias perguntas. A doutrina me tranquiliza. Eu acho que me tranquiliza quando a gente sabe que não é só isso aqui, né? Tem muito mais além. Aquilo que a gente não consegue ver, não consegue tocar, a gente sabe que... E a presença de Deus na nossa vida, a presença o entendimento, eu acho, a presença de Jesus, a gente sabe que a gente tem os nossos amigos, a gente sabe que a família se reúne não é por acaso. Então, assim, eu não tenho a família que eu tenho, não é uma obra do acaso. Teve um planejamento anterior, né? Então, isso conforta bastante. A gente faz o evangelho no lar, né? Todo domingo, às 8 da noite. Nossa, fazemos junto então, Angelita. Ah, é? Então, 8 horas da noite todo domingo. E a gente mantém a prática, né? Aliás, reforçando ainda mais, justamente para trazer bastante equilíbrio, procurar manter a harmonia, porque não é fácil, né? Você saber que amanhã você não vai levantar, tomar banho e sair para trabalhar. Você vai, no máximo, sair de um ambiente para outro para assumir seu trabalho. Então, assim, a doutrina ajuda bastante nesse sentido de para mim, de nos acalmar, de tentar manter a harmonia. Para você, Márcia? Então, queria só retomar a fala das meninas, porque nessa confusão toda, a gente misturou trabalho e casa. Isso é difícil, né? Porque você está ao mesmo tempo, você está dando aula, lavando roupa e fazendo almoço. Então, assim, não dá, eu preciso dessa separação, e agora não tem essa separação, né? Em relação à doutrina, quando nós viemos, aliás, quando nós já estávamos em São Paulo, mas quando nós viemos para casa, o nosso evangelho passou a ser diário. A minha mãe é evangélica, e aí tinha que trazê-la para fazer o evangelho com a gente sem nenhuma pressão, né? E o meu também às 8 horas da noite. E aí nós convidamos, olha, nós vamos fazer o evangelho toda a noite, né? E gostaríamos que você participasse. E ela, assim, sempre muito arredia. Aí sentou na mesa, viu que não acontecia nada de anormal, nós líamos o evangelho, eu sempre coloco uma música para harmonizar e tudo mais. E aí, muito interessante, porque ela foi se soltando, sabe? Até o momento em que eu passei para que ela fizesse a oração do fechamento, né? Vamos dizer assim. Depois nós passamos, né, a fazer esse evangelho aos domingos, nós também fazemos aos domingos. Olha, como eu falei, eu não sou de raiz espírita,
mas o Evangelho, ele está presente na minha vida há muitos anos, há mais de 20 anos, e eu encontrei nesse fazer o Evangelho a minha calma e a solução dos meus problemas dentro da minha casa, desde há muito tempo. Meu filho, eu sempre conto essa história, mas para mim ela é muito significativa, como o Evangelho apareceu para mim. Meu filho tinha muitos pesadelos, isso com 8 anos de idade, hoje ele tem 28, e eu não sabia o que fazer, não sabia mais o que fazer para que aqueles pesadelos passassem. E aquela coisa de mãe angustiada e assim, cerceada, o que eu tenho para fazer, como que eu faço, né? E me sentindo totalmente assim, presa, sem saber o que fazer. E um dia, lavando louça na cozinha, veio aquela chamada intuição, né? Que a gente fala, faço o evangelho todas as noites. E olha, gente, acredite se quiser, a partir daquele momento, nunca mais o Guilherme teve pesadelo. Nunca mais. Quando ele foi embora para estudar, fazer faculdade fora, e aí era o meu medo, ele ter pesadelo lá sozinho, e ele chegou a ter, e aí eu falava para ele, você já sabe qual é o remédio, você sabe o que fazer, você sabe como se defender, né? Então, desde então, o evangelho, ele virou para mim esse bálsamo, sabe? Que acalma o meu coração e é onde eu encontro o meu caminho, né? E as coisas, então, assim, para mim ele é fundamental. Na minha vida é fundamental. Pessoal, eu tive um problema aqui de queda de energia, acabou minha energia. Então, eu tô sem a internet boa. Eu tô fazendo pelo 4G. Então, se eu cair, eu já liguei o Luiz Eduardo. E se eu não conseguir continuar, ele vai assumir, tá bom? Porque eu fiquei sem energia, então eu vou enquanto a minha internet permitindo, tá bom? Então, eu vi que a Angelita falou sobre a doutrina espírita, como que está sendo, a Márcia estava falando, então agora é a Lívia. Para você, Lívia. Vamos lá. Então, a gente também tem o Evangelho, mas eu acho que o nosso principal momento aqui de conexão é todos os dias à noite, que a gente faz a prece juntos, né? E a Sara faz a prece, eu faço, o André faz, então a gente tem esse momento juntos de agradecer, né? E ler historinha e tudo mais, toda aquela rotina do sono. Mas a gente tem esse momento, e eu acho que, como a Angelita estava até comentando, é a questão do conhecimento que a gente tem, né, que traz um maior alívio nessa vivência, né, porque viver em família não é fácil, como a Angelita comentou, a gente não está junto por acaso, e aí a gente tem que lembrar que ninguém acabou de ser criado, né, as crianças, né, quem aí está nos assistindo que é mãe, né, vocês que são mães, a gente sabe que as crianças, elas não vêm como uma argila totalmente nova para a gente moldar, né, e às vezes, nós como mães, a gente tenta moldar os nossos filhos, querendo o melhor para eles, querendo que eles tenham um futuro excelente, maravilhoso, e sejam as melhores pessoas do mundo, sem defeitos nenhum, né, isso que a gente quer para os nossos filhos. Mas a gente tem que lembrar, e a doutrina traz isso para a gente, que nós somos espíritos que já vivemos muito, e eles também já viveram muito, já erraram muito, né, e nós também. Então, eles vêm com os vícios deles também, eles vêm com as dificuldades deles também, e eles começam, aos poucos, a apresentar cada vez mais isso, né, então a gente tem que ter essa paciência de saber lidar, de ter essa aceitação, esse respeito, esse jogo em família, né, saber que cada um está lidando com as suas dificuldades, com os seus defeitos, e a gente ter essa indulgência, né, que é você reconhecer a dificuldade do outro, mas aprender a viver com isso, aprender a respeitar e ter esse diálogo para a gente melhorar a situação, né, e uma coisa que a gente tem que trabalhar muito é a questão do exemplo, né, então tem até aquela historinha do Gandhi, né, que a mãe foi procurar o Gandhi, não sei quem aí conhece, né, pedindo para o Gandhi falar para o filho parar de comer açúcar, porque o açúcar fazia mal, e aí o Gandhi fala,
volta semana que vem. Aí ela volta, ele fala, então, volta na próxima semana, que aí eu falo com ele, aí você traz ele. E aí foi indo, e aí ela perguntou, mas por que você ficou pedindo para eu voltar? E ele falou, porque eu precisava primeiro eu parar de comer açúcar para eu poder dizer para ele parar de comer açúcar, né? Como que eu vou dizer algo sendo que eu não faço? E é esse o desafio, né, de viver em família. A gente tem que aprender a nos mudar, né? Aprender a olhar para a gente, para poder também dizer algo para o outro, né? E a gente, como está todo mundo junto e tem os atritos, a gente costuma, às vezes, se atacar, eu queria que você fosse assim, eu queria que você fizesse aquilo outro, eu queria que você agisse de determinada forma, mas que exemplo que eu estou dando, né? A gente começou a fazer aqui em casa, todos os dias de manhã, eu e a Sara, a gente faz um acordo, né? Que a gente não vai gritar, fazer birra, né, não vai gritar uma com a outra, que às vezes gera um estresse, eu fico nervosa e ela fica nervosa, e aí a gente faz um combinado, aí chega no final do dia a gente fala, hoje a gente não cumpriu em determinado momento, mas a gente vai tentar, porque a gente está aprendendo, né, e desculpa por eu ter gritado com você hoje, ela pede desculpa também, e é importante a criança ver isso, que você também está aprendendo, né, que a mãe, o pai não é perfeito, você não tem que cobrar a perfeição da criança, porque imagina que carga emocional você está colocando em uma criança, em um adolescente, para que ele seja perfeito, sendo que nem você é. Então, mostrar isso, mostrar que você pode se desculpar, e ela vai aprender que quando ela errar, ela deve também se desculpar e corrigir o erro dela. Então, é dessa forma que a gente tem feito. E uma questão que ajudou bastante também na questão da ansiedade, é a questão da rotina, né? Porque a ansiedade é você não saber como vai ser o futuro. E no começo da pandemia, meu Deus, que ansiedade estava todo mundo vivendo, né? Então, a gente não sabia, como a Márcia falou, eu achei que ia ser 15 dias. Daí eu achei que ia ser um mês. E aí, agora a gente nem sabe mais quanto tempo vai ser essa quarentena, né? E aí a gente fica ansioso para saber Já o que nem vai é mais quarentena, né? Não, já é um ano, né? Não sei que nome que a gente vai cair. Assim, uma coisa interessante aí que a Lívia falou e que eu aprendi aqui a duras penas, né? Que assim, os nossos filhos, eles já, quando a gente entende isso, a carga fica mais leve. Eles já vêm, né, com todo aquele histórico e ele não é essa argila disforme e que eu vou moldar, porque ele já vem, né? E eu vi muito isso nessa quarentena, por ter que conviver, né, com meu filho, com a minha mãe, o tempo todo, porque eu sempre falei assim, eu amo a minha mãe de paixão, mas é uma semana. Mais que isso, a gente briga, né? E ela ficou aqui 3 meses, e ela não queria ir embora, e eu não queria que ela fosse. E o Guilherme, por sua vez, ele fala a mesma coisa para mim. Eu e a minha mãe, é uma semana, daqui a uma semana a gente já começa a se estranhar. E aí eu tive que conviver com hábitos dele que eu não gosto, sabe? E aí, como que eu vou conviver com esses hábitos que eu não gosto, que eu sou contra, que, enfim. E aí alguém me falou exatamente, acho que foi até numa conversa nossa no grupo, que alguém falou, eu não lembro nem quem falou, mas o importante é o quanto isso foi significativo para mim. Que, olha, ele já veio, ele já era assim, né? Você é que está querendo, porque os pais, a ideia da gente é que a gente cria um filho do jeito que nós queremos. Então, ele tem que seguir aquilo que eu idealizei. E quando ele não segue aquilo que eu idealizei, eu desmorono, não é? Só que quem fez essa idealização fui eu para mim. Ele é um espírito diferente de mim que veio, e eu acredito muito nisso, para me ensinar. Porque é impressionante como, na verdade, nós aprendemos com os nossos filhos. E para mim, isso sabe, é algo. Então, assim, esse momento aqui de fechamento, eu tive que conviver. E eu lembrei de que eu ouvi de um médico. Ele falou: olha só, ele fuma, ele já tinha esse vício, não é diferente. Você é que não está sabendo conviver com isso, você é que vai ter que lidar com essa situação que você não gosta, porque ele já era assim,
Não é culpa sua, não é responsabilidade sua, é algo que é dele. Quer dizer, você criou, né? A gente cria um filho, idealiza algo perfeito, na nossa concepção de perfeito, né? Que fique claro isso, na nossa concepção de perfeito, e quando aquilo sai da minha zona de conforto, nossa, e foi exatamente, eu acho que essa pandemia vem trazido e mostrado para a gente esse confinamento, né? Além de outros aspectos. Muitos pais estão conhecendo seus filhos agora, né? A gente vê que crianças e adolescentes que ficavam o dia inteiro na escola e os pais só viam à noite, né? Então, agora que os pais estão entrando em contato, né, em como que realmente é meu filho o dia inteiro em casa, então isso gera esses atritos. Então, quando a gente deixa mais leve, né, coloca, por exemplo, a questão da rotina, né, como eu estava dizendo, principalmente para a criança, olha, a gente vai acordar, vai trocar de roupa, não vai ficar aleatoriamente de pijama o dia inteiro sem ter o que fazer, porque isso gera atrito, né? Porque a gente não sabe para onde que a gente está indo, o que a gente está buscando, o que vai acontecer, gera ansiedade, gera tristeza. Então, a gente vai trocar de roupa, a gente vai fazer tal atividade, amanhã a gente vai ter tal atividade, hoje a gente vai fazer isso, tal horário é aquilo. Então, quando a gente estabelece isso, até com questão de marido, né? Esposa, tal, e a gente deixa bem certinho que cada um vai fazer cada horário, aí não gera esse atrito, porque a gente tem visto que tem acontecido muito, né? Questão de até violência doméstica com relação a crianças, a mulher, né? E não sei se a gente vai entrar nesse assunto agora, Carol. E essa questão da rotina é uma coisa assim que eu falo para todo mundo desde o começo. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que a gente teve online, só eu estava arrumada, né? E todo mundo, assim, brincando, achando engraçado, porque tinha gente até que estava de pijama e tal, e eu estava, como eu sempre estou, todos os dias, porque para mim é rotina, eu todos os dias, eu acordar 5h30, 6 horas da manhã, eu e a gente hoje acorda todos os dias, faça chuva, faça sol, por volta desse horário, nós fazemos a yoga, depois a gente medita, daí na meditação a gente faz as nossas orações e tal. Aí nós vamos preparar o nosso café junto, acordamos a Caterine. Então, a nossa rotina, que a gente já tinha pré-estabelecida antes da pandemia, eu fiz questão de chamar a Caterine e falar assim para ela, vem cá, não é porque você não vai para a escola que você vai ficar de pijama o dia inteiro, não. Você vai, sim, acordar cedo, como a gente sempre acordou, vai tomar banho, vai fazer o seu dever. Nada de ficar o dia inteiro na televisão. No começo, ela chiou, ela chorou, ela me questionou, mas por que eu tenho que estudar em casa se a gente nem sabe quando que vai voltar a ter aula? Então, a gente via como que o emocional, o psicológico ficou abalado. E uma coisa que trouxe muita segurança é exatamente isso que a Lívia está colocando, que alivia a nossa ansiedade, a gente tem uma rotina, é ter um porquê que eu estou levantando de manhã. Porque se a gente não tem um porquê, um para que eu saio da cama, a gente não quer nem sair da cama, não tem motivo, né? Então, a gente estabeleceu a nossa rotina e cada um foi cumprindo o seu devido papel. A que mais teve dificuldade realmente foi quem? Foi a Caterine, porque a criança ela está numa fase muito difícil, que é daquela que o povo chama, né, de pré-adolescência, que não é nem criança e não é adolescente. Então, o estabelecimento de rotina. Quem for ver a primeira palestra que eu fiz online, que fui eu que estreei, né, o Divino Online, vocês vão ver eu lá falando isso. Estabeleçam rotina no seu dia a dia, porque isso vai te trazer segurança, isso vai te trazer calma. Então, é muito importante, é uma dica muito importante de se falar, né? Então, a vida em família, ela pressupõe combinados. Igual na escola tem combinados com a criança, em casa também tem que ter combinados, né? E a família, nesse momento, ela tem que ter os seus combinados. O que cada um vai fazer, o que eu vou fazer de serviço de casa. Aqui em casa, eu falo que nós somos fora da curva. Porque eu achei ótima a pandemia, né? Porque eu nunca fui de fazer muito serviço doméstico, porque o Gentil faz para mim. Então, com a pandemia, foi maravilhoso, porque daí ele faz tudo. Eu só tenho que me preocupar em cuidar da Caterine e do emocional do lar, entendeu?
Então, para mim, foi assim, foi muito bom, porque eu não tive nem que fazer almoço mais, né? Mas, enfim, brincadeira à parte, foi muito bom. Então, aqui em casa, a gente tem uma tranquilidade muito grande nesse estabelecimento de cada um fazer as suas atividades, né? Mas a gente vê aqui, isso que eu estou falando que aqui em casa, não é o normal, não é o natural. E a gente tem visto com as reportagens que têm saído, como que o índice de violência doméstica, ele cresceu. E por incrível que pareça, o índice de violência, às vezes a gente acha que a violência maior é na rua, mas infelizmente o índice, principalmente na pandemia, o que tem se mostrado é que a violência maior está partindo dentro de casa. São pais que não aceitam filhos LGBTs e tudo mais, pais que não aceitam o filho ter o jeito dele, quer moldar o seu filho ao seu jeito, quer tudo do seu jeito na sua hora, uma intolerância muito grande. E qual que é a consequência disso? Como que a gente pode dirimir? Como que a gente pode fazer? A minha dica que eu vejo que para a convivência em família ela funcionar é o diálogo. A gente tem sempre que estar aberto a conversar. Aquela conversa de assim, eu não estou só te ouvindo, eu estou te escutando, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou me colocando no seu lugar. O respeito, a gente respeitar o tempo de cada um, porque respeito é entender o limite do outro, né? E a gente ter a nossa individualidade. Eu vejo casais que eu falo assim, ai meu Deus, só Jesus na causa, às vezes nem Jesus, né? Que é assim, o WhatsApp, a pessoa não tem nem o WhatsApp. Aqui em casa, eu tenho meu WhatsApp, a Caterine tem dela, o Gentil tem o dela. Por quê? Porque nós somos seres individuais. Agora eu vejo casais que o WhatsApp é compartilhado, sabe? O marido fala pela esposa. Eu fico assim, né? Então, eu tenho um casal conhecido que eu acho muito bonitinho. A gente tem reunião do conselho junto, e daí, na hora de dar opinião, né, a opinião dos dois é parecida. Aí a gente, às vezes, fala assim, bom, a gente pode pressupor, então, que o fulano também pensa assim, né? Aí a esposa fala, não, ele que fala por ele. Eu acho o máximo, entendeu? Porque essa individualidade, ela tem que ser respeitada. E hoje a gente vê, né, às vezes o Facebook, ele é assim, Genrol, né? Por quê? Porque não tem mais Gentil e não tem Carol. Se tornou um só. E será que isso é um caminho? A individualidade, ela não precisa ser mantida? A individualidade de casal, a individualidade de pais e de filhos. Será que isso não seria uma das raízes dos conflitos? O que cada uma tem para poder dizer? Começa por quem? Pela Lívia? Aí vai a Márcia, a Angelita. Pode ser. É muito interessante isso que você estava falando da individualidade, Carol, porque como acabou ficando todo mundo junto, tem que ter essa questão do respeito mesmo, cada um respeitar o seu momento, o seu tempo e ter esse diálogo, né? Eu até comentei com as meninas que eu estava vendo uma live de uma psicóloga e ela disse que teve uma mãe que falou para ela, minhas filhas adolescentes não saem do quarto, elas só ficam trancadas no quarto. E ela perguntou para a mãe, mas o que acontece quando elas saem do quarto, né? Aí ela falou, eu cobro delas arrumarem, delas limparem, delas organizarem, fazerem, né, as atividades dela. Ela falou, só tem cobrança, né? Por que elas vão sair do quarto, então? Se quando elas saem só tem cobrança, né? Não tem um afeto, você não chama elas, vamos ver um filme juntos, né? Como até a Carol comentou, que eles têm uns momentos com a Caterine de ver filme, né? Então, assim, vamos fazer uma atividade juntos, vamos comer uma comidinha aqui juntos, vem, né, dar um abraço, tal. Então, eu acho que alivia muito essa questão, né, ter o afeto, né, a gente ter o afeto um com o outro, lembrar de dar carinho, de dar atenção, perguntar como você tá, porque às vezes quando a gente está longe, né, cada um teve o seu dia, a hora que chega no final do dia, a gente pergunta como foi seu dia, né, o que aconteceu na escola, tal, a gente tem esse momento, como tá todo mundo junto o tempo todo, eu acho que isso acaba se perdendo, né, então a gente tem um momento do dia perguntar, né, como você tá hoje, né, vamos conversar, o que está acontecendo com você, o que você fez, o que você estudou, né, ter esse momento juntos é importante, né, como um casal, ter a individualidade, mas ter um momento juntos, ter um momento junto com as crianças também, uma atividade
lúdica, brincar junto, porque às vezes a gente fica tão envolvido em outras coisas, em dar aula, preparar a aula, e etc., e quando vê o dia já acabou, que nem agora, né? A Carol falou que ia passar super rápido a palestra, eu não acreditei muito não, mas já está quase acabando. Então, a gente tem que colocar isso para a gente no nosso dia a dia, e uma questão muito importante, né, que a Carol comentou, é a motivação, né? Motivação é ter motivo. Então, a gente tem que ter um motivo para viver, um motivo para, quando acabar a pandemia, eu vou fazer o quê? Né? A escolinha mandou esse exercício para a Sara. Lista o que você quer fazer quando acabar. Né? Tem um motivo para visualizar, né? O que vai acontecer, o que eu vou fazer, para não ficar deprimido, né? Então, a depressão vem dessa falta de motivação. Então, a gente tem que colocar um motivo para a nossa vida, para o nosso dia e para a nossa vida. Então, pegando o gancho da Carol, né, que ela estava falando aí da violência, né, doméstica, na verdade, como eu trabalho com adolescentes, vocês não têm ideia do quanto esses meninos têm sofrido por estar fechados. Porque é exatamente o que nós temos falado, eles estão convivendo com os pais, com as mães, o tempo todo. Tem uma aluna que ela falou para mim, professora, eu estudo para não conviver, para não ficar... Repete. Tem uma aluna que o som saiu. Tem uma aluna que ela me confidenciou que ela estuda durante 15 horas para não conviver, para não ficar junto com os pais ou com a família ali. Isso dói bastante da gente ouvir de uma menina de 15 anos de idade, né? Onde essa ligação com a família, isso é fundamental para a formação dela. Né? Então, assim, foi muito duro até ouvir isso. Mas essa violência, ela acontece de todas as formas, né? E olha, Márcia, desculpa te interromper, mas veio uma coisa que eu acho importante de falar, porque a gente está falando de violência, e às vezes as pessoas acham que a violência é só a violência física, mas a violência também é moral, psicológica, né? Exatamente, eu ouvi de tudo, Carol, eu ouvi de tudo, né? Ouvi não, porque eles escrevem para não precisar falar. Então, isso me assusta muito, porque são adolescentes que, se nós estamos emocionalmente abalados, e todos estamos, né, de alguma forma, uns mais, outros menos, e a gente imagina que nós temos um pouquinho mais de experiência, que a gente consegue lidar mais com isso, imagine aquele que está começando a vida agora, né? Eu penso também que a tolerância, e eu tive que exercitar bastante isso, confesso que eu não sou a pessoa mais tolerante do mundo, muito pelo contrário, mas eu tive que exercitar bastante isso, né? Porque parece que não é muito, mas para quem vive sozinha e de repente tem duas pessoas dentro de casa, é difícil de lidar. Mas, por outro lado, eu aprendi e tive que lidar com essa tolerância, ao mesmo tempo trabalhando a minha individualidade, e uma coisa que para mim foi fundamental foi aparar arestas. Eu senti que esse momento ele foi fundamental para eu conhecer os dois que estavam comigo, ter essa tolerância e aceitar como cada um né? E entender que isso é dela, que veio com ele, que cabe a mim. Entender esse que é diferente de mim e que não pensa como eu, ou que não age como eu. E, ao mesmo tempo, o descobrimento de quem eu sou. Sabe? Isso foi algo, assim, duro, difícil de perceber um pouquinho. Quem é que está errado nessa história? Quem é que não está entendendo? Que fala tanto de diversidade, mas quando pega o diferente, né? Então, assim, eu tive que parar, respirar e falar, pera um pouquinho, né? Você precisa se ver. Então, esse individual, esse momento foi fundamental para que eu me reestruturasse, para que eu me ressignificasse, me reconstruísse enquanto Márcia, sabe? Eu nunca pensei que isso fosse necessário, talvez, porque eu sou uma pessoa que eu nunca fui de ficar em casa. Eu sempre trabalhei muito. E eu sempre, eu já sou aposentada, continuo trabalhando
E alguns amigos falam, quando que você vai parar de vez? Eu falo, eu não vou conseguir, eu não consigo ficar em casa. E aí eu tive que ficar em casa. E eu descobri que eu consigo ficar em casa. E que ficar em casa pode ser muito prazeroso. Não é? Que eu posso passar... Eu adoro ficar em casa. Eu não, e eu aprendi a gostar. Eu falo que é meu santuário. Nossa, ele pode ser poderoso, pode ser agradável, talvez, porque estar em casa, principalmente quem é sozinho, é estar em contato consigo mesmo, não é? Então, por isso esse eu não consigo ficar em casa. E aí eu falei, nossa, eu consigo ficar em casa, eu consigo ficar comigo mesmo. Que legal que pode ser isso, né? Que bom, o quão produtivo isso pode ser. Então, assim, tem coisas que eu aprendi aí, nesse momento, foi exatamente esse estar comigo, apesar de estar com outros. E você, Angelita? Pessoal, olha, só para antes da Angelita falar, nós vamos estender uns minutos, tá? Então, quem puder ficar, quiser colocar pergunta, quiser colocar comentário, como alguns já estão colocando, fiquem à vontade. Vocês mandando pergunta, a gente vai procurar responder. Então, eu já estou avisando, a gente vai dar uma estendida. Já estava combinado da gente estender. A gente vai estender até umas 10h45, 10h50, porque é bastante assunto, né? Então, quem puder ficar, a gente vai estar aqui, tá bom? Vamos lá, Angelita. Assunto não falta, né? E 4 mulheres falando junto, né? Assunto não falta. Verdade. Então, falando assim, o confinamento nos obriga, né? Está obrigando todo mundo a ter mais aquele contato do olho no olho, né? A presença de todo mundo em casa, nos fazer pensar em que momento o meu príncipe virou um sapo, em que momento eu deixei de ser uma princesa. A gente tem que resgatar os motivos pelos quais nós estamos com essa pessoa, né? Por que eu me apaixonei pela pessoa por quem eu me apaixonei? E em que momento começou o desgaste? A gente tem tempo de sobra para fazer essa reflexão, porque é diferente quando você passa o dia inteiro sem se ver, daí chega no final do dia, você tem um monte de coisa para contar, você quer ouvir como foi seu dia e tal. Quando você está 24 horas juntos, tem muitas coisas para contar que a gente acha que ficou subentendido. Não necessariamente ficou. Às vezes você fala, putz, eu perdi a oportunidade de falar para a pessoa o quanto ela é importante na minha vida, o quanto é importante esse apoio, esse suporte. E voltando um pouquinho só sobre a violência doméstica, eu estava lendo semana passada no site da CNN Brasil, foi feito um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de São Paulo. E a delegada e coordenadora, né, das Delegacias da Mulher de São Paulo, a doutora Jamila Ferrari, ela disse que o feminicídio, por exemplo, cresceu 22% no Brasil entre março e abril, comparado ao mesmo período do ano passado. Isso é extremamente triste, né? E mais comum do que a gente pensa, porque pela pesquisa que foi feita, pelo levantamento que foi feito, o confinamento se tornou um gatilho para desencadear o ciclo de violência. O feminicida não necessariamente ele é um ladrão, ele é um traficante, ele é um bandido. É triste constatar isso, mas infelizmente o feminicida, ele normalmente ele tem emprego, ele frequenta a igreja, ele é bem visto na sociedade, só que ele entende a parte triste, mais triste da história, né? Ele considera a mulher dele um objeto. Um objeto, propriedade. Então, é uma propriedade. E mais fraca, né? Ele vai lá e mata, porque é um objeto dele. E, na verdade, não é lógico, óbvio, né? Isso não é verdade. Então, assim, a violência tem crescido, como a Márcia falou, né? No caso dos adolescentes, que trazem bastante, e a professora tem muito essa coisa de acolher, né?
Então, os alunos se sentem à vontade para se abrirem. Então, assim, é muito importante a gente ter em mente que o confinamento nos deixa tão frágeis a ponto da gente, às vezes, perder um pouco a noção, né? Então, é bom a gente parar, respira fundo, vamos pensar, porque acabou aquela coisa antigamente, né? Antigamente, assim, não tão antigamente assim, mas antes da pandemia, domingo, feriadão, era sinônimo de alegria, sábado, domingo, fim de semana, opa, vou passear, eu vou sair, almoço em família, na casa de outra pessoa, nem pensar. Então, assim, hoje, o confinamento nos obriga a refletir para saber quem eu sou, em primeiro lugar, porque às vezes a gente se descobre uma pessoa que a gente não sabia que não era, né? Eu acho que eu sou, às vezes eu acho que eu sou de um jeito, mas as pessoas não me veem exatamente como eu penso que eu sou. Então, assim, eu estou me descobrindo, ao mesmo tempo eu estou descobrindo quem vive comigo, quem são essas pessoas que às vezes, graças a Deus não é meu caso, mas eu não conheço essa pessoa. Às vezes a pessoa passa 30, 40, 20, a vida inteira junto de alguém que ela realmente não conhece direito. Ela acha que conhece, mas não conhece. Porque a gente tem que conhecer a pessoa em todos os seus aspectos, né? Às vezes, até tem um amigo, muitos anos, um colega de trabalho, que sempre fala assim, você tem que conhecer a pessoa bêbada, você tem que conhecer a pessoa nervosa, a pessoa triste, alegre, para você conhecer todos os aspectos dela. Porque, às vezes, você está 30 anos casado com alguém que tem uma situação que a pessoa tem uma reação que você fala assim, nossa, mas eu nunca imaginei que a pessoa fosse reagir assim. Então, quer dizer, a gente tem que se autoconhecer, conhecer os nossos, para a gente poder testar limites, né? Então, é muito importante a gente centrar, porque esses dados, 22% de aumento da violência doméstica, de feminicídio, é uma coisa muito séria, é muito grave. Então, isso está acontecendo bastante e é muito triste. E lembrando também, né, que igual você falou desse caso, que o homem, quando ele faz isso com a mulher, é porque ele considera ela propriedade. E os pais também, né, quando eles partem para a violência contra o seu filho, é porque eles enxergam no seu filho uma propriedade deles. E nós temos que compreender, e a doutrina ela traz essa compreensão para nós, de que os nossos filhos, eles são filhos de Deus, confiados a nós, eles não são nossa propriedade, eles já têm uma história que eles trazem com eles, e que foram confiados a nós para que a gente os auxilie a trilhar o caminho do bem. E quando a gente se arvora do direito de crer que o nosso filho é nosso objeto e que a gente pode surrar ele como forma de educação, nós estamos ensinando ao nosso filho que essa é uma forma de educar, que é normal surrar, bater, diminuir o outro através da violência. E aí depois essa criança ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto. E aí ela vai tornar um homem que vai achar normal bater nos seus filhos também, normal bater na sua esposa, porque papai e mamãe, que eram aqueles que tinham que cuidar de mim, faziam. E como eles me amam, eles fizeram o que era certo, mas não é certo. E aí a mulher vai crescer acreditando que se papai e mamãe que me amavam me surravam e o meu marido me surra, então dá tudo certo, porque papai e mamãe me amavam, então também meu marido me ama. E aí muitas das vezes a gente vê, né, pessoas falando assim, ela gosta de apanhar, por isso que fica em casa. E não se separa, não sai dessa situação. Não, ela não gosta de apanhar. Ela foi treinada, ela foi doutrinada pelos pais de que apanhar é amor. E aí, então, ela vai ter um relacionamento em que isso, então, vai se perpetuar. Então, a gente precisa lembrar que o nosso papel como formadores, né? A gente pega os nossos filhos que já vem como história, mas nós vamos auxiliar eles a formar também mais novas características e coisas boas, porque a gente precisa entender que o aceitar o outro
não é entrar numa postura de que se eu tenho um mau comportamento, o meu filho tem um mau comportamento, eu vou aceitar e tá tudo bem. Não, o meu dever como mãe é de ir com amor, educando ele como que é o comportamento ideal, como que é a vida em sociedade, porque muitas das vezes... Pelo exemplo também. Porque muitas das vezes tem essa confusão, né, de que aceitar o outro é deixar ele fazer todas as besteiras, e não é, né? E eu gosto muito também de falar o seguinte, que nós fomos convidados nesse momento a nos conhecermos, a conhecer aqueles com quem nós convivemos. Nós estamos sendo convidados a nos reconstruir, a nos redescobrir, a fazer coisas diferentes, coisas novas, porque nós temos a escolha de falar assim, eu quero aproveitar esse momento para eu poder me superar, para eu poder aprender coisas novas, para eu poder sair melhor, ou eu posso simplesmente também fazer a escolha de ficar nessa, reclamar e não fazer nada de diferente, né? Então, são os desafios desse momento que a gente está passando, até mesmo porque o isolamento social aqui no Brasil, ele não veio como obrigatório, como na Europa, como nos Estados Unidos, como vários outros países, né? Ele veio como uma recomendação do bom senso. E aí a gente vê, né, como que o brasileiro não tem bom senso. A gente mal sai aqui em casa, mas no sábado a gente procura ir no supermercado, e daí eu fico no carro com a Caterine, porque a gente daí toma um solzinho, né? Então eu estava saindo na porta do meu apartamento, o vizinho chegando, sem máscara, eu e ela já estava de máscara. Gente, ele tossiu na minha cara. Você tem noção do que é isso? Ele tossiu na minha cara. E aí a gente vai contar com o bom senso, né? Então são os desafios dos relacionamentos, até mesmo com os nossos vizinhos, né? Então é um momento em que a gente precisa aprender a ter esse tempo de qualidade juntos e separado, porque nós somos seres individuais e temos as nossas necessidades individuais. E o que mais que a gente tinha colocado para poder falar, né? O que mais que vocês gostariam de falar? Lívia, agora para a gente poder ir dando as nossas palavras finais, vamos indo para os nossos finalmente. Eu acho que, como você falou, né, é um momento difícil para a população em geral, principalmente para as famílias que não têm uma estrutura, né, tanto financeira, como emocional ou psicológica, né, então a gente vê que tem muitas famílias, além do sofrimento, da ansiedade, da pandemia, da doença, além do coronavírus, que a gente tem a pandemia também, a epidemia de dengue, e entre outras doenças que já, né, existem por aí em muitas regiões no Brasil, as pessoas sofrendo isso, né, violência, muitos casais se separando, e aí ficam crianças em sofrimento nesse momento, né, a gente pode procurar orar por tudo isso, né, por toda essa situação, a gente procurar ajudar da forma que a gente pode, né, e refletir sobre o nosso momento, né, que momento que eu estou vivendo, esse autoconhecimento, o que eu posso melhorar em mim, e saber que a gente está fazendo o nosso melhor, né, não se cobrar tanto. No começo da pandemia, da quarentena, a gente recebia tanta mensagem no WhatsApp, por e-mail, de curso online que você tem que fazer, e de atividades que você tem que fazer com as suas crianças, e era, assim, uma enxurrada. E aí você pensava, nossa, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que fazer essa atividade, eu tenho que fazer essa meditação. Acho que eu recebi umas 10 meditações diferentes, assim. E aí você fica se cobrando de fazer tudo. Então, a gente tem que ter essa calma de pensar, eu estou fazendo o meu melhor dentro do que é o meu melhor.
e não se comparar com o outro, né? A Carol acorda todo dia e faz a meditação dela. Eu ainda não estou nesse nível. Eu queria um dia chegar nisso. Mas aqui eu acordo, tenho que arrumar as crianças, tenho que fazer um monte de coisa. E quando eu vejo, eu esqueci de fazer meditação. Vou lembrar no final do dia. Já vou dar uma dica aí no meio do caminho, para você poder entender. Agora, dia 21 de setembro, vão fazer 4 anos do estabelecimento dessa rotina, entende? Olha só, então, é um hábito, né, Carol? É um hábito que se cria. Eu comecei junto com o Gentil, a gente começou fazendo 5 minutos toda manhã, a gente acordava 5 minutos mais cedo, e a gente foi aumentando. Então, para quem está nos ouvindo e que quer estabelecer alguma rotina nesse momento, isso é uma dica valiosa, é a criação de um novo hábito. Você não vai sentar para meditar, como eu sento e medito hoje durante 1 hora, ou amanhã. Você vai, sim, estabelecer que eu vou meditar 5 minutos. É o meu momento, é o meu autocuidado. Todo mundo merece ter o seu momento, certo? Então, realmente, a gente não pode se comparar, mas a gente tem que procurar sempre se melhorar e buscar meios da gente estabelecer novas rotinas, né? E uma dica aí de melhorar o nosso dia, melhorar a nossa quarentena, é você trabalhar sempre com a questão da gratidão, né? Às vezes, nesse novo hábito de você meditar de manhã, os seus 5 minutos vai ser você pensar pelo que você é grato na sua vida, pelo que você é grato naquele momento, porque a gratidão, ela muda as energias à sua volta, vai mudar a energia na sua casa, você vai entrar em contato com você e vai trazer coisas positivas para você, porque às vezes a gente acorda e vê notícias ruins que sempre tem, né? Então, às vezes você já acorda com aquela, né, tantos mortos, ai meu Deus, e agora, né? Então, assim, você mudar esse hábito também, né? Você acordar e ter algo positivo no seu dia. Você pode ter um momento no dia para você ver as notícias, se inteirar, mas também ter esse momento de trazer essa positividade, esse sentimento de gratidão para o seu dia. Acho que é isso. Olha, se tem uma outra dica que eu posso dar, e que também a gente aí já completou 4 anos, que é desligar a televisão. Aqui em casa, a gente fica sabendo das notícias do número do coronavírus e o que tem que saber de importante, porque nós vamos atrás da informação. A gente simplesmente, há 4 anos, tomou essa decisão de desligar, de sair dessa psicosfera de negatividade. A gente não tem necessidade de acordar já com notícia ruim. Então, a gente foi estabelecendo essa rotina de acordar e trazendo a gratidão para a nossa vida, trazendo a paz, o equilíbrio, a harmonia, de fazer as orações, de ter o evangelho constantemente no nosso dia a dia em casa. Na semana que vem, vai ser eu, Francisco e o Paulo, seu irmão, Lívia, que vamos fazer o tema, a gente vai falar sobre evangelho no lar. E hoje eu falo assim, eu fico muito feliz de poder falar isso, porque hoje, no domingo, quando chega o domingo, a Caterine, ela já vem para nós assim, a gente não vai fazer o evangelho, já está na hora. E há anos atrás, eu lembro quantas vezes que eu fui falar com seu pai, com o Luiz Eduardo, que na hora do evangelho, ela tinha chilique, ela tinha assim, escândalo, ela não queria fazer o evangelho, né? Então, a gente compreender que a gente precisa ir estabelecendo as rotinas aos poucos e ir tirando da nossa vida aquilo que nos faz mal. Não é ser um alienado do mundo, mas decidir quando e como que as coisas do mundo vão entrar na nossa vida, né? É nossa decisão, e não simplesmente vai tudo entrando, porque daí a gente acaba virando lixeira. Tudo que é ruim cai na minha lixeira. Não, a gente passou a estabelecer quando entra. E a positividade, as coisas boas, o evangelho é o tempo inteiro. Você, Márcia? Só um minutinho, Márcia. Está muda, Márcia. Pronto? Agora, pronto. E a primeira coisa que nós temos que eu penso muito assim, eu sou uma privilegiada. Tá? Eu estou numa situação de conforto e de privilégio que eu posso fazer a quarentena.
né? E isso, de alguma forma, até me incomoda, Sem né? dúvida. Porque eu vejo aí a quantidade de pessoas que não podem, não só por questões de trabalho, mas por questões, não só porque é aquele pessoal que está na linha de frente, mas por questões de desigualdade social mesmo, né? Então, assim, é a primeira coisa que sempre vem à minha cabeça, é isso. Mas, em contraponto, eu também vejo que, assim, eu tive a oportunidade, em função até do meu privilégio, de aprender muitas coisas, não é? E de encontrar uma zona de conforto em tudo isso, né? Eu tive a oportunidade de cuidar do meu filho, eu tive a oportunidade de estar dentro de casa, eu tive a oportunidade de estar conversando com os meus alunos de uma maneira mais carinhosa. Eu também não sou aquela pessoa que fica beijando e abraçando e tudo mais, eu sou mais dura, eu acho, mas para algumas coisas. Então, assim, foi um aprendizado enorme de tolerância, de enxergar as coisas boas, porque no meio de tudo isso, eu consigo ver que teve coisa boa, sabe? Teve essa coisa do autoconhecimento, teve o estar junto com a família e eu ter que aprender e conhecer, como a Angelita falou, né, quem é essa pessoa que está comigo, e ela tem individualidades que até então eu não estava respeitando. Então, assim, foi um momento de aprendizado em que eu posso tirar coisas boas disso, em função, logicamente, vou repetir, da minha condição de privilégio. Né? Então, eu pude tirar tudo isso, aprender com tudo isso, e a gente sabe que nós não teremos um normal, né? Mas sim um novo normal. Né? E poder me adaptar aí. Você falou da sua filha, que a escola mandou a tarefa do que ela vai fazer a hora que ela sair daqui. O que eu vou fazer? Eu vou para a praia, sabe? Eu vou aproveitar mais a natureza, eu acho que eu vou viver com muito mais simplicidade, porque eu vi que muitas coisas eu não preciso delas, né? Então, assim, eu não preciso de tudo aquilo que eu achava que eu precisava, e eu passei a viver com muito menos, porque eu não preciso disso, sabe? Então, assim, não dá para negar, pelo menos para mim, na minha realidade, não dá para negar que tiveram coisas boas que eu aprendi e que eu tirei de tudo isso. Então, vai aí a minha dica aí de olhar para si mesmo e ver que eu tenho que sair diferente. Eu tenho, não é meu filho, não é minha mãe, não, sou eu. Sou eu que tenho que ser diferente. Bom, minhas considerações finais, né? Eu acho que essa pandemia veio para dar uma sacudida mesmo no planeta, né? Mostrar para nós que nós somos todos iguais, somos diferentes, mas somos todos iguais. Veio fazer a gente olhar para si mesmo e perceber que eu não posso projetar no outro os meus ideais. A gente falou aqui, né, de companheiro, de filhos. O que acontece muitas vezes, as nossas frustrações são responsabilidade nossa mesmo. Porque eu espero do outro, normalmente, aquilo que eu não disse para ele que eu espero. Como é que eu vou ter uma resposta de acordo com o que eu aguardo da pessoa, se a pessoa não sabe o que eu espero dela? Então, eu penso assim, a gente está tendo esse tempo para a gente se resguardar, perceber, como a Márcia falou, muitas coisas das quais eu não preciso e que antes eram necessidade básica. Hoje em dia eu vejo que eu vivo bem sem muitas coisas, né? Então, assim, a gente vê o respeito à natureza, que a gente luta contra um inimigo invisível, que é minúsculo, né? Tanto que a gente não enxerga a olho nu, e é uma coisa que veio colocar assim todo mundo no seu devido lugar, falar, olha, eu não sou melhor que meu vizinho, eu não sou melhor que ninguém, eu sou
eu do jeito que eu sou, com a minha bagagem, e eu preciso respeitar as pessoas como elas são, né? E também exigir o respeito, porque levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, o nosso maior modelo e guia, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre foi todo amor, ele veio nos dar a lição, deixar essa lição de amor, mas não ser passivo, né? Eu aprendi nos anos que eu vivi no Rio Grande do Sul, eu aprendi um ditado que eu acho muito interessante, é que só te pisam se te deitas. Então, assim, eu não vou ser capacho de ninguém, mas eu não me permitir ser capacho de ninguém não significa que eu deva ser passiva, deixar que as pessoas abusem de mim de todas as formas, né? Esse abuso. Então, assim, eu me coloco numa situação que eu tenho que seguir o meu maior exemplo. O que Jesus faria no meu lugar, né? E essa coisa da gente conhecer o outro é muito importante, porque, assim, eu vou e fico de cara feia porque o Glauco, meu marido, não falou, não fez aquilo que eu queria, mas ele sabia. Ele fez o melhor que ele podia, ou serve para a filha também, enfim. Então, assim, se eu não deixo claro o que eu quero, se eu não deixo as regras do meu jogo na mesa, fica difícil. Então, muitas vezes, assim, eu gostaria que minhas filhas fossem isso ou tivessem tal aptidão. Só que muitas vezes eu projeto nelas as minhas frustrações. Aí ela não é do jeito que eu sonhei, mas o sonho é meu, não é delas, entendeu? Então, assim, eu acho assim, a gente está num período muito reflexivo, eu acho. Esse confinamento está te obrigando a conviver e parar para pensar. Será que o problema não está em mim? Muitas vezes o problema é meu, o problema sou eu, mas a gente tende a transferir a responsabilidade, né? Então, é o momento da gente ter a responsabilidade de aceitar as nossas falhas, porque normalmente tem gente que fala assim, eu já escutei isso, seria tão mais fácil se todo mundo fizesse do meu jeito. Sabe, assim, é muito fácil se for do meu jeito, porque a minha perspectiva me mostra que o meu jeito é o melhor. Então, assim, eu vou moldar o mundo do meu jeito, mas assim, fala, gente, mas eu não gosto de roxo, mas tem um monte de gente que gosta. Como é que fica o mundo, né? Então, assim, a gente tem que se respeitar, respeitar o outro, dar o espaço de cada um e tentar um equilíbrio, porque realmente a gente não sabe quando vai sair e, como a Márcia falou, vai ser um novo normal. Voltar como antes não volta mais, né? E, de repente, isso é um puxão de orelha que a gente está levando. Presta atenção, vamos parar de destruir o planeta, vamos, porque que planeta eu quero deixar para quando eu voltar? Não é nem para os meus filhos, para os meus netos. Eu não vou reencarnar. Eu pretendo, porque ainda falta muita coisa para eu aprender, para eu melhorar. Então, o que eu vou deixar para mim quando eu voltar? Porque daqui a 200, 300 anos, sei lá, que eu reencarnar, falar, puxa vida, o que eu fiz desse planeta que era lindo, que tinha tudo? E nós, então, brasileiros, temos que lembrar que, né, o Brasil, diga-se de passagem, eu não conheço outros países, mas é um país maravilhoso, né? Só que a gente não tem respeitado isso. Queridas, foi muito bom. A gente podia ficar conversando aqui mais 1 hora tranquilamente, né? Foi muito bom. Eu agradeço a todas vocês. Na terça-feira, nós iniciamos mais uma semana das transmissões online. Na terça-feira, a gente inicia com a exposição, a palestra do Rogério Miguez. Ele vai falar sobre o século XXI chegou, a lei de Talião finalmente se foi. E aí, na quarta-feira, o Carlos Villarraga, ele vai falar sobre a importância da resiliência nos dias atuais.
No sábado, o Luiz Eduardo ele vai falar sobre a não violência e o espiritismo. E no próximo domingo, o Francisco, o Paulo e eu, a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar. Então, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, quem ficou até agora, e que a gente possa retornar na próxima terça. Lívia, a Angelita, faz a prece para nós? Paz. Então, mais uma vez, mantendo os nossos pensamentos elevados, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, a toda a espiritualidade que nos ampara e nos assiste em todos os momentos. Agradecer pelo papo maravilhoso, esperando que nós tenhamos conseguido tocar os corações, iguais, temos todos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Pedimos, Senhor, que abençoe o domingo de todos nós, que prepare a semana da melhor forma para todos nós, que nós não deixemos escapar nenhuma oportunidade de nos melhorarmos, que nós tenhamos a sintonia necessária para captar as intuições que o nosso anjo de guarda sempre nos traz. Que lembrando sempre que nós não estamos sozinhos, que nós possamos praticar tudo aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos que seja o melhor. Que não nos faltem oportunidades de fazer o bem, de praticar a caridade e, sobretudo, Senhor, de agradecer por estarmos bem, estarmos com saúde e pedimos, Senhor, enfim, que a saúde do planeta seja restabelecida, que nós tenhamos mais responsabilidade, que possamos assumir as responsabilidades por cada ato nosso. E agradecidos, encerramos esse bate-papo deste domingo. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Então, bom domingo a todos. Obrigada. E até terça-feira. Obrigada, meninas. Para vocês que vão nos acompanhar, né? E terça-feira eu volto com outro palestrante. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.